Muito obrigado a todos. Me desculpem a falta de cerimônia, mas a doutora Jaqueline é Jaque, o Caco é Caco, o José Carlos Saf é Zuzi, e Niltinho é Niltinho. Muito obrigado pela oportunidade, Nilton. Eu acho que eu não vou usar imagens. O Nilton me perguntou, quando fomos discutir a forma de apresentação, eu disse, posso usar slides? Ele, com aquele jeito, Nilton, o mínimo possível. Falei, então vamos usar 0. Eu vou contar uma história para vocês, que, se a gente quiser ser bem chato, ela pode ter começado algumas centenas de anos antes de Cristo. Na literatura celta, tem uma história de um guerreiro ferido, num livro que parece os Lusíadas para eles. Esse guerreiro ferido foi colocado numa tina contendo sangue de ossos de boi fraturados, para que ele pudesse recuperar de ferimentos. Então, essa foi a primeira terapia celular que se tem notícias, e foi um fracasso, ele morreu 2 ou 3 dias depois, mas isso é o que se tem de notícias. Mas tudo o que eu vou falar para vocês passa obrigatoriamente por 2 momentos importantes da história da humanidade e da medicina. O advento do raio-x e, principalmente, em 1902, pela descrição pela Madame Curie do rádio. Essas descobertas trouxeram para o mundo um olhar muito diferente da ciência. E, junto com toda a expectativa de novidades, de tratamentos potenciais, metodologias de tratamentos utilizando essas técnicas, trouxeram um pavor. Porque as pessoas que estavam lidando com a radiação não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. A própria Madame Curie morreu em consequência da exposição. Curiosamente, para quem faz hematologia, ela morreu 34 anos depois que publicou o artigo, já trabalhava com isso antes, porque, habitualmente, os estragos podem ser mais precoces. Há filmes que romancearam essa história, vale muito a pena ler a história dessa mulher que foi uma gigante na ciência, enfrentou todo tipo de preconceito que vocês podem imaginar, e a família tem 5 prêmios Nobel, então acho que é gente que merece muito respeito. Mas a tragédia foi muito grande entre os cientistas. Na cidade de Hamburgo, na Alemanha, tem um monumento que homenageia os mortos por intoxicação por radiação. Esse monumento foi crescendo, as placas com os nomes foram crescendo, e é assustador ver a quantidade de cientistas que acabaram falecendo por se expor em pesquisas. Na vida urbana, natural, fora do ambiente de ciência, tem um fato que é histórico, que é bastante interessante, que são as chamadas Radium Girls. Eram mulheres jovens que foram contratadas para trabalhar nas fábricas de relógio, pintando o ponteiro do relógio com tintas que continham material radioativo. Isso virou peça na Broadway, etc. Essas mulheres, como trabalhavam com um pincel muito fino, afilavam o pincel nos lábios e se expuseram violentamente à radiação, tiveram necrose de mandíbula, tumores na tireoide, tumores de parótide, tumores na base da língua, um horror. E, além do horror, a dificuldade de provar na justiça que tinha um nexo causal trabalhista. Bom, as especulações sobre o que fazer com aquela coisa que tinha sido descoberta foram seguindo, mas tem um momento importante da história. Em 1939, Albert Einstein escreve uma carta para o presidente Roosevelt e diz: preste atenção no que o tal de Fermi está fazendo com os estudos de fissão nuclear, que essas coisas foram sendo compreendidas e que o Einstein avisava a presidência da República: é bom você correr logo, porque os nossos inimigos também estão estudando isso e há a possibilidade de se construir armas para a guerra com potencial nunca visto e nunca imaginado. Bom, Roosevelt acredita no Einstein, era o Einstein, e concebe o projeto Manhattan. Em vários pontos dos Estados Unidos, eles criaram centros de pesquisas com bunkers para irradiar animais e testar equipamentos, etc. E esses pontos de Manhattan, do projeto Manhattan, era meio que Las Vegas. O que acontece em Manhattan fica em Manhattan. Os caras não podiam falar com ninguém da família sobre o que acontecia lá dentro. E
a partir desse momento, o desenvolvimento da bomba atômica passou a ser uma coisa cada vez mais real. Até que, em 1945, 2 feitos importantes para a nossa história. O primeiro, que o indivíduo chamado Peter Medawar publica um artigo mostrando que o nosso organismo entendia as proteínas como próprio e não próprio. Quer dizer, eu aceito o que é meu e não aceito aquilo que não é meu. É um princípio básico da imunologia. Esse cara também houvera dito um tempo antes que o feto humano é um indivíduo a ser tolerado. Eu sei que a mãe da gente tolera a gente sempre, mas a gente tem que ser tolerado também na cavidade abdominal, porque nós temos 50% do genoma do nosso pai. Mas, quando ele disse isso, ele tomou muita porrada, porque a questão religiosa parecia um desrespeito ao feto e à maternidade. E esse cara, olha que legal, ganhou o prêmio Nobel, mas ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, se a gente quiser ser bem chato e encher os argentinos, a gente diz que a gente tem um prêmio Nobel, porque ele viveu no Brasil até 12, 13 anos. Então, na prática, nós não temos, mas a gente pode contar com esse quase Nobel do Brasil. E, em 1945, também, a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que é uma parte da história horrível, mas há um outro detalhe que eu quero chamar a atenção. Entre Hiroshima e Nagasaki, tivemos 3 longos dias. Tiveram tempo para pensar. E não hesitaram em soltar a segunda bomba, e a gente sabe os estragos que foi para a humanidade. O mundo assustado com isso, houve uma correria da ciência no sentido do que fazer quando alguém está exposto à radiação. E muita gente foi trabalhar com isso. Entre esse bando de gente que resolveu trabalhar com toxicidade da radiação e como recuperar o indivíduo da radiação, se destacou uma pessoa. Um indivíduo formado no Texas, que estava trabalhando em Cooperstown, na periferia de Nova York, chamado Edward Donald Thomas. Don Thomas começa a trabalhar com cães, que ele entendia que era um modelo interessante. Paralelamente aos trabalhos do Thomas em Nova York, havia um trabalho forte na França pelo professor Maté, que estudava os mesmos mecanismos em ratos, e havia um menino nascido nas Índias, colonizadas pela Holanda, chamado Van Beckon, que estudava em macaco. Então, esses caras estavam estudando vorazmente como recuperar animais irradiados. Já aprenderam algumas coisas, que se eu pudesse irradiar um animal e oferecer a esse animal células de um outro da mesma espécie, ele poderia se recuperar. Então, o conceito de que havia na medula a chance de fazer uma recuperação já estava crescendo entre os caras. Mas, em 1951, um estudo muito elegante foi feito. O sujeito pegava o ratinho, os ratinhos, e irradiavam mortalmente. Já se sabia qual era a dose capaz de matar o rato. Só que eles protegiam partes do corpo. Por exemplo, protegiam o fêmur ou protegiam a área do baço. Os ratos não morriam. Então, isso ficou na cabeça das pessoas como um sinal, assim, olha, se eu preservar parte da medula óssea, aquilo que sobrou é capaz de repovoar o restante. Estava efervescente na cabeça deles essa observação. Thomas continua a trabalhar e, numa das entrevistas, ele coloca a seguinte situação: eu observo que, quando eu faço transplante nos cães, muitos vão bem. Alguns começam a emagrecer, perder pelo, perder unhas, cair dentes. Ele chamava isso de doença secundária. Hoje a gente sabe que é a doença do enxerto, a medula, contra o hospedeiro. Você está sendo agredido por aquilo que você recebeu. E ele diz, eu acho que, se eu conseguir transplantar alguém com uma doença maligna, mas que seja gêmeo idêntico, e ofertar para essa pessoa doente a medula de um irmão idêntico, eu devo ter sucesso. A lenda conta que uma mulher ligou para ele e disse, professor, eu tenho o que o senhor precisa. Eu tenho uma filha, 17, 18 anos, com leucemia, e ela é irmã gêmea. Aí eu faço uma brincadeira, né? Tem que ser a mãe. Porque, se o filme Procurando Nemo fosse a mãe procurando, ele era um curta-metragem, né? Então, vai uma mãe atrás do cara e resolve o problema. Esse transplante foi feito com sucesso fantástico. A menina se recuperou da leucemia e passou a produzir sangue em quantidades
adequadas e normais. Passados um pouco perto, menos de um ano, ela recai da leucemia. Hoje a gente sabe que ela recaiu porque era gemelar. Porque a tal da doença secundária que acontecia nos cachorros acontece entre dois irmãos compatíveis, mas ela também é responsável por matar células leucêmicas que sobraram no organismo do doente. E nos gêmeos não tem a doença secundária, a menina recaiu. Então, isso foi em 1957. Em 58, foi descrito o sistema de compatibilidade entre os humanos. Isso deu para o professor Jean Doucet, da França, prêmio Nobel para a área. Mas também, em 58, aconteceram duas coisas além disso. Uma, menos importante, foi que eu nasci, e a outra foi que, na antiga Iugoslávia, hoje, numa cidade chamada Vinca, perto de Sarajevo, tinha uma usina nuclear. O reator dessa usina explodiu. E foi um desespero. Ligaram para o professor Maté, na França, e falaram: nós estamos com físicos e técnicos irradiados aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Levou todo mundo para a França. Levou 5 pessoas para transplante na França. Então, o Dr. Maté, que trabalhava com os ratinhos, diferente do Thomas, que trabalhava com cães, teve que fazer 5 transplantes ao mesmo tempo. 5. E o fantástico dessa história é que os transplantes deram certo. A gente acha que alguns não foram irradiados de forma mortal, porque eles se recuperaram de forma autóloga, recuperou com a própria medula. Mas olha a maluquice que esses caras fizeram. Um dos doadores era médico da equipe do Dr. Thomas. Então, quando você olha a publicação que dá conta desse feito, um dos autores da publicação é doador para os transplantados. E, um pouquinho antes de morrer, há uma foto fantástica que o professor Maté é visitado por um dos transplantados, já também velhinho, tá? Então, que foi procurar pelo professor Maté pelo transplante feito nessa correria. Isso foi em 1958. Thomas continuou estudando, algumas universidades americanas passaram a se interessar pelo que ele fazia, e a Clínica Mayo manda para a clínica do Thomas, em Cooperstown, um médico chamado Robert Caio, o mesmo Newton, do mieloma. O professor Robert Caio passa por um período de treinamento, volta para a Clínica Mayo e recebe uma criança, uma menina, com anemia plástica severa, cujo único tratamento curativo para a época era o transplante e que era gêmeo idêntico. Essa não precisava da doença do enxerto, porque ela não tinha doença maligna. Essa menina se curou. E em 2015, no final de 2015, essa criança, já uma senhora, eu diria que, para as minhas filhas, uma velhinha, vai com a irmã, também velhinha, pois eram gêmeas, procurar e visitar o Dr. Caio, que está vivo. E eu consultei ontem a página da Clínica Mayo. Tem chance de você marcar uma consulta com o Dr. Robert. Ele está beirando os 95, 96 anos. Está em atividade. Então, não dá para contar a história do transplante sem contar a história de um homem com essa capacidade de trabalho. Ele derivou para o mieloma múltiplo e virou uma autoridade em mieloma múltiplo. Ou seja, tudo que ele fez na vida fez muito bem. Isso em 63. Em 65, a Universidade de Washington convida o professor Thomas para ir para Seattle. E lá ele monta um centro que é a meca do transplante. Eles ensinaram o mundo a fazer transplante, ensinaram o Brasil a fazer transplante. Treinam gente de todo o planeta, é um baita centro, numa unidade que é modelo para todos nós. Em 65, ele vai para lá trabalhar e lá ele desenvolve muita coisa. Em 68, acontece um fato interessante. Para quem faz pesquisa, é preciso saber dessa história. O mundo conta a história do professor Robert Good, que fez um transplante para uma criança, que era o único menino vivo numa família. Todas as crianças do sexo masculino morriam porque tinha uma doença do sistema imune ligada ao sexo. Então, a criança nasceu, o menino já sabia que ia morrer. E os pais, desesperados, foram atrás do professor Robert Good, que estava fazendo também experimentos com cães. Ele disse: olha, eu nunca fiz em gente, mas já existe ferramentas para a gente tentar identificar entre os irmãozinhos, as irmãzinhas, né, porque só tinha menina viva, se tem alguma compatível com essa criança. E receberam a ajuda do professor Teraszak, que ganhou também prêmio Nobel por trabalhar com a HLA, e de um cara chamado Ba. Ele fez o transplante e entrou para a história com o transplante feito pelo professor Robert Good. Na mesma revista que ele publicou, nas páginas anteriores, o professor Ba
publicou exatamente a mesma situação numa doença diferente. Fez um transplante planejado entre 2 irmãozinhos que eles identificaram a compatibilidade por métodos ainda muito antigos, mas Robert Good entrou para a história e ficou para trás, sendo publicado no mesmo momento, na mesma revista, fatos praticamente idênticos. Isso em 1968. Em 70, o grupo já de Seattle levanta os dados de casos feitos no mundo. Tinha perto de 200 transplantes, 3 pessoas vivas. Decretaram o fim do transplante, todo mundo falava, tem que parar com esse negócio, não dá para fazer isso. O Thomas tinha sido massacrado pelo New York Times por conta de ter feito muito transplante em cães, que estavam matando cachorro, a Sociedade Protetora dos Animais, etc. Mas ele insistia. Ele tinha um feeling. Ele falava, eu acho que se eu transplantar as leucemias bem mais cedo, mais precoce, eu vou conseguir um resultado. E ele seguiu por esse caminho. E, ao mesmo tempo, o grande braço direito dele, o professor Storb, que hoje é a chefe do serviço, ele teve uma sacada. Ele pegou uma droga que tinha sido desenvolvida no Dana-Farber Institute pelo professor Sidney Farber, que era o metotrexato. Era uma droga nova, ninguém sabia lidar com ela. Ele introduziu o metotrexato como uma tentativa de prevenir a rejeição. E foi fantástico, ele revolucionou. Nós usamos isso até hoje. Então, vejam que sacadas de algumas pessoas foram fazendo o procedimento se modificar. Em 71, ele publicou, então, o artigo do metotrexato. Em 73, uma criança no Reino Unido precisava de um doador e conseguiu um doador fora do ambiente da família. Então, foi um transplante entre não parentes. Isso era uma bomba para a época. Pô, se eu não tenho doador na família, mas eu posso ter alguém compatível comigo, isso talvez me sirva para buscar em bancos, criarmos bancos. E uma família de uma outra criança, Anthony Nolan, buscou incansavelmente cadastrar pessoas que queriam ser doadoras. O menino Nolan não conseguiu um doador, veio a falecer, mas a família tenazmente foi investindo no processo e fez a instituição, o Instituto Anthony Nolan, como uma das maiores instituições ligadas à busca de doadores do planeta, e deu exemplo para o mundo inteiro. Um parênteses, hoje o mundo tem milhões e milhões de doadores cadastrados e o Brasil tem o 3º maior banco de doadores de medulas do mundo. Então, a gente tem muito orgulho disso também. Isso foi em 1973. Em 77, a equipe de Seattle ganha um presente. Eles têm foto disso, gente. Uns saquinhos, que parecia saquinho de arroz, com uma droga chamada ciclosporina. Deram para Seattle experimentar. Uma droga derivada de fungos. Foi, seguramente, a maior revolução dos transplantes para a época. Foi, assim, mudou a história do transplante de medula, de rim, de fígado e tudo o que se fazia, como o primeiro imunossupressor potente. Claro que ele hoje tem substitutos, mas é uma droga que não se conta a história dos transplantes sem contar a invenção, a descoberta da ciclosporina em 77. Em 78, uma equipe descobriu e publicou que no sangue cordão umbilical, que era jogado no lixo ou na incineração, haviam células-tronco. Isso ficou como um parêntese da ciência. Algumas equipes foram estudando isso em laboratório. Em 79, o melhor pedaço da história para nós brasileiros. A equipe de Curitiba, Dr. Eurípides Ferreira e Dr. Ricardo Pasquini, fazem o primeiro transplante de medula óssea no Brasil. 1979. O mundo apanhava das técnicas. Esses caras tiveram a ousadia de ir para a América, estudar um pouco de compatibilidade, estudar um pouco de transplante. Foram aconselhados a não fazer e fizeram. Hoje a gente tem, em Curitiba, o melhor exemplo de um serviço bem desenvolvido. Curitiba não faz mais o dia a dia. Curitiba vai em busca de fazer as encrencas que ninguém quer fazer. Então, o Brasil deve a esse time o empenho e a ousadia de ter empreendido para fazer transplante em 1979. Os 2 médicos estão vivos, a gente não cansa de homenageá-los, porque foi, para todos nós, foi uma coisa fantástica. Em 1988, aquelas células de cordão que tinham sido descritas nos animais e que tinha sido demonstrado, deu a chance ao mundo de fazermos o primeiro transplante usando células-tronco do cordão umbilical. Isto dá um filme. Eu não sei como Hollywood não fez um filme disso ainda. A criança tinha uma doença grave, que era uma anemia relacionada à doença de Fanconi, e precisava de um transplante, não tinha doador compatível.
a mãe grávida, combinaram com a família, vamos colher esse cordão umbilical, vamos congelar esse cordão umbilical, vamos esperar até o bebê que deu origem ao cordão atingir 6 a 7 meses, porque a gente faz um transplante. Se der um pau, deu problema, a gente usa o bebê, que já está grandinho, já dá para coletar do bebezinho de 6 meses. Antes disso, não se tinha notícia de coleta. Bom, tudo certo para fazer o transplante. Eles iriam fazer nos Estados Unidos, mas as coisas regulatórias botaram um freio, não vão fazer. Ligaram para a professora Eliane Gluckman, na França, falou, manda para cá. Foi mãe, pai, papagaio, todo mundo, cordão, todo mundo para a França, e lá foi realizado o primeiro transplante usando cordão umbilical da história. E essa criança hoje é um adulto, ele tem filhos adotivos, construiu uma família e viaja pelo mundo divulgando causas do transplante de medula óssea. Isso foi em 1988. Em 1990, o mundo se rende à tenacidade, à paciência e à vontade de fazer do Dr. Thomas. E o Thomas é laureado com o Prêmio Nobel. Foi, para a comunidade de hematologia, um grande feito. E eu não sei se eu estou falando uma besteira, mas eu não lembro de nenhum outro Prêmio Nobel em Medicina que tenha ganho o Prêmio Nobel por atividade clínica. O Thomas mexia com animais. Mexia sim, mas ele estava dentro da enfermaria todo santo dia. E depois do Prêmio Nobel, rodou o mundo, fazendo uma peregrinação, levando a técnica do transplante fora. E o que ele ganhava com as palestras, ele botava na fundação do instituto que ele trabalhava para desenvolvimento das técnicas, laboratórios, fabricação de agulhas. As agulhas que nós usamos, ele que fabricou lá, ele inventou lá. Então, era um cara assim, com uma capacidade inventiva e criativa muito louca. Tem um fato curioso, que ele tinha uma assessora brasileira, que está lá até hoje, que, apesar de 1,40 m, é uma gigante no transplante, que é a doutora Mary Flowers. A doutora Mary conta que um dia perguntaram para a esposa dele, a senhora não tem ciúme do Dr. Thomas, que vive aí entre jornalistas, mulheres jovens, alunos, estudantes, residentes, etc. Ela falou assim, não, eu conheço meu marido. Ele nunca faria uma coisa que não pudesse ser publicada. Então, eu estou bem tranquilo. Bom, isso em 1990. 1990 foi um ano que o Brasil já estava patinando, a gente vivia uma situação no país muito desastrosa, de famílias inteiras nas ruas, nos semáforos, pedindo dinheiro para arrecadar recursos para mandarmos crianças e pacientes para fora do Brasil. Isso foi sendo gradativamente diminuído e até acabou à medida que os centros foram se organizando. Em 94, a gente começou a estudar o assunto em Jaú, e em 96 fizemos o nosso primeiro transplante. Mas a coisa foi melhorando muito. Os antibióticos, como o Pedrinho melhorou. Aliás, eu queria fazer um parênteses. Ele mostra um slide de 81 falando que eu nasci. Eu já estava cansado de estudar aqui nessa escola. As coisas foram evoluindo, os bancos de sangue melhoraram, as transfusões melhoraram, os antibióticos melhoraram, as UTIs melhoraram, os resultados de exame de tipagem de compatibilidade foram melhorando rapidamente, e o mundo foi assistindo aos resultados cada vez melhores dos transplantes. Mas a gente tinha um problema. Quem não tem doador, quem não encontrou doador, que era parcialmente compatível, ainda penava em transplantes feitos por técnicas muito difíceis, técnicas que eram trabalhosas, caras, com resultados horríveis, com muita infecção, com muita recaída, que eram os transplantes chamados haploidênticos. Ou seja, o meu irmão, que é 50% compatível, me doando, eu fazia um transplante por plataformas com marcadores magnéticos para células. Era um negócio assim, pouquíssimo acessível. Se isso era um problema para as famílias que não tinham doadores, imagine isso para a China. A China chegou a ter um Brasil inteiro de filhos únicos. Por questões regulatórias, a China não podia ter mais que um filho, eles não tinham doadores. Então, o mundo patinava com aquelas pessoas que não tinham doadores. Aí, um grupo norte-americano, baseado naquelas pesquisas dos ratinhos lá dos anos 60, tinha um japonês que trabalhou com... Ele fez um experimento que ele fez o seguinte, ele colocava a pele de um rato no outro, o rato rejeitava a pele, fazia uma ferida, sofria e tal. Mas ele pegou uma droga que era recém-lançada, chamada ciclofosfamida.
e deu essa droga para o ratinho tolerava a pele. Então, ele provou, naquele momento, que havia a possibilidade de indução à tolerância. Até no transplante, a gente precisa ser tolerante, né? Aliás, é fundamental que sejamos. Ele mostrou, naquele momento, em 60, que eu vou falar agora para vocês, que, na minha opinião, deveria ganhar fácil o Prêmio Nobel, que, basicamente, pegou essas ideias da ciclofosfamida como uma droga capaz de induzir a tolerância e seguiu trabalhando com isso. Os caras, na prática, observaram que muito do que a ciclofosfamida faz conosco é parecido com os mecanismos de tolerância que a mãe da gente tem com a gente intraútero. Porque a tolerância materno-fetal é um pedaço da medicina fantástico. Ainda não estamos longe de esgotar os conhecimentos. Mas esses caras viram o seguinte: se, por exemplo, eu sou compatível com o Pedrinho, não é doutor Pedro, não. Eu faço uma doação de medula para o Pedro. Ele recebe a minha medula, rapidamente vão acontecer algumas coisas. Aquelas células que vão formar a parte do bem do novo sistema imune, que vai protegê-lo de infecções, que vai cuidar da saúde dele, elas são muito lentas, elas patinam para proliferar. As células do mal, que vão promover a doença do enxerto contra hospedeiro e a agressão, elas são muito rápidas para proliferar. E esses caras já sabiam que algumas células têm mecanismos enzimáticos para se proteger da ciclofosfamida. A célula-tronco não morre com a ciclofosfamida. Epa, então vamos fazer o seguinte, vamos destruir a medula do sujeito, eu dou a medula do Mair para o Pedro, e no terceiro dia depois do transplante, eu taco uma dose de ciclofosfamida gigante nele. Eu mato as células do mal, protejo as células do bem e protejo as células-tronco. Isso foi uma revolução. Em 2008, eles publicaram, aí sim, os testes em humanos, e transformaram a história do transplante. Praticamente, hoje, todo mundo tem doador. Imagina isso na China. Em escala, a economia que se faz, quando eu tenho, entre os familiares, a possibilidade dos meus irmãos serem parcialmente compatíveis comigo é grande. Do meu pai e da minha mãe, certamente, somos haploidênticos. Dos meus primos, talvez eu tenha também doadores. Então, a gente ampliou o leque de possibilidades para as pessoas. Em 2012, mais uma possibilidade gigante de mudança na história das terapias celulares foi quando se fez pela primeira vez as técnicas de modificação dos linfócitos, transformando o linfócito do próprio paciente num agente destruidor da célula tumoral que ele possui. Então, na verdade, por técnicas de manipulação desses genes, eles conseguiram inserir nos linfócitos T uma probabilidade gigante de matar aquela célula que o paciente apresenta. Isso foi ganhando corpo, estamos hoje na 4ª geração dessas células. As natural killer, que é uma outra variante de células do sistema imune, também estão sendo trabalhadas para também modificar as células natural killer de forma que elas reconheçam a doença do doente. Então, para ficar muito fácil para vocês entenderem, se eu tenho, por exemplo, um linfoma, já me submeti aos tratamentos e falharam, eu sento numa máquina de aféres, eu coleto os meus linfócitos, eles vão para o laboratório, no laboratório eles modificam esses linfócitos, devolvem essas células para mim, elas vão matar, as minhas células vão matar a minha doença. Pelo preço módico hoje nos Estados Unidos, a preparação das células, alguma coisa na casa de $550 mil. Ou seja, para finalizar, nós estamos diante de uma nova revolução, mas eu tenho que terminar essa apresentação com o desastre de ter que dizer para vocês que é muito provável que a gente volte a ver brasileiros nos faróis fazendo campanhas para poder ter acesso às células T modificadas. Então, acho que nós vamos começar um novo momento da história de ter que refletir a respeito da questão da equidade e da questão do acesso. Quem faz oncologia hoje sabe que está muito difícil fazer uma consulta e assim, você tem por obrigação ética informar o paciente que a droga existe, mas que ele não vai ter possibilidade de ter acesso a essa droga. Então, esse é um recado final de vocês mais jovens, trabalharem para que a gente tenha possibilidade de equalizar as necessidades do nosso paciente com aquilo que o sistema público oferta. Eu acho que é um recado preocupante de quem vai ter que enfrentar esse problema no dia a dia,
como médico, talvez como paciente, mas que a gente vai ter que... Quem vai dizer para o paciente o não somos nós médicos. O ministro não desce lá do patamar dele para dizer, o senhor não tem acesso a isso. O dono da indústria também não. O seu diretor do hospital, menos ainda. O secretário de saúde nem vai saber do que está acontecendo. Então, nós é que temos que dizer que brasileiros não terão acesso a terapias mais modernas e altamente eficazes. Eu agradeço, muito obrigado. Mais uma vez, Niltinho, muito obrigado pela oportunidade. E não sei se teremos depois debate, se teremos possibilidade de conversar, eu fico à disposição. Obrigado.